Eu acho muito lindo, porque toda vez que eu encontro com a senhora, e nós já nos conhecemos aí pelo menos uns 15 anos, o seu amor por Jesus É parece verdade. que ele cresce a cada Cresce a dia. cada dia. E eu queria que a senhora começasse contando pra gente como é que foi o seu encontro com Jesus, como é que foi a sua conversão. Eu vou contar uma coisa para você, uma coisa particular. Nós não sabemos, Deus, como Deus tem um, um, um leito para cada rio, Deus tem um caminho para cada pessoa. Nós podemos nascer na mesma família e termos, vamos dizer assim, rumos diferentes, né? A gente sabe disso, é notório. Mas eu sou a primeira filha de um casamento de 5 filhos, mas com 9 meses a minha mãe me entregou nas mãos da irmã dela, mais velha, parece que ela tinha perdido um filho, e ela falou para criar. Eu não sei a história antes, por que a minha mãe me deu, né? Então, eu sempre tive isso daqui como um traço marcante. Então, uma coisa interessante, se eu posso contar um adendo aqui, Por favor. é que o meu tio era sírio. Na verdade, ele nasceu aqui no Brasil porque a mãe dele estava grávida e deu à luz aqui na 25 de março. Mas, como eu sempre digo, o gato que nasce no forno não é biscoito. Não é verdade? Então, ele é sírio mesmo, sírio-libanês. Sei. Milad Abrão, o nome dele. E ele me criou de favor. E eu sempre fui chamada de filha de criação. E é interessante como a criança tem uma sensibilidade tão grande, e isso é importante falar em relação aos filhos, que uma palavrinha que você fala para a criança, ela tem uma interpretação. A criança não é burra, viu? A criança é muito inteligente. Porque nós temos um espírito dentro de nós que ele nos avisa e nos faz perceber que quanto mais você fala de Deus para as crianças, mais ela vai desenvolvendo essa amizade íntima com Deus, que começa a escutar a voz de Deus, porque o trabalho da gente é fazer as crianças escutarem a voz de Deus, né? Muito bom. E não dá muita coisa. E daí, então, eu tinha sempre aquela marca, né? Coisa que marcou bastante, e tanto é que eu sempre falei mal da minha mãe. Sempre falei. Mas você a conhecia, tinha contato com ela ou não? Eu conhecia minha mãe, meus irmãos, conheci meus irmãos, mas o que eu quero acentuar é que eu tinha uma ira muito grande dela. Bom, mas o que eu quero falar, por causa justamente depois da conversão, antes, né? E isso foi, mesmo eu sendo católica, apostólica, romana, xiita, eu comungava todo dia. Sim. Mas não tinha ainda... E a família era muito católica? Não. Não? Não. A senhora? Porque nós temos bastante espiritismo no nosso familiar. Que era da época também, porque Bragança tinha 40 mil habitantes quando eu era jovem, né, vamos dizer assim. Então, o limite de Bragança era o Lava-Pés e o Jardim Público. Você veja que tamanho que era Bragança. Sim. Mas deixa eu contar uma coisa interessante. Então, olha como é interessante. Como Deus, porque assim, eu sempre pedi respostas para Deus, para mim, mas eu nunca falei para Deus, por que aconteceu isso comigo? Papapá, não reclamava, né? Só que eu dava, já naquela época, eu não queria que ninguém me desse presente, eu queria alguém que ficasse perto de mim. Eu acho que eu desenvolvi, tanto é que eu acho que às vezes o presente é suborno. Você está entendendo? Sim. Às vezes eu acho. Mas deixa eu contar então, e daí... Então você preferia a presença do que o presente? Do que o presente, é interessante. Mas o que isso influenciou a minha vida? É que o melhor presente é você ter a presença do outro. E agora, percorrendo os anos assim, mais aqui perto, passando muito tempo, quero contar o negócio da minha mãe, que acho importante. Porque quem não perdoa não entra no reino dos céus. Não é verdade? Então, eu fazendo um retiro em São Paulo, você imagina que eu andava 600 quilômetros para fazer um retiro em São Paulo? Eu fui fazer um retiro e o padre falou que era para a gente pedir perdão. E eu levei a sério aquilo. Então, eu acho que o grande começo da minha vida, embora eu já desse catecismo, já fosse casada, etc, 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 foi a parte que é o grande momento da minha vida, foi nesse ponto de perdão, para eu passar para as pessoas, é que se você não perdoar, você não entra no reino dos céus e você fica escravizado pela mágoa. E daí eu fui pedir perdão para minha mãe. Fui na casa dela, pedi perdão, falei que eu falei muito mal dela, mas quando eu fui abraçá-la, ela me empurrou. É mesmo? Verdade. Então, você veja, também não estou julgando a minha mãe, porque ela é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas eu estou contando, então, essa parte de ser criado fora da família é algo que as famílias têm que pensar para deixar uma criança com qualquer outra pessoa. Por isso que é um recado. Não deixa com tio, não deixa com vó.
Porque filho a gente cria no colo, você deu para entender direitinho? Sim, sim. É perto, a gente tem que fazer a criança olhar para a gente. Eu quero contar que isso é um ponto importante. Mas o que acontece? Como eu tinha essa ânsia de ser amada, e a minha tia, com aquele favor que ela fez de colocar num colégio de freiras de boa qualidade, que era o colégio de Bragança, dos jesuítas, quem que me ensinou sobre Deus foram as freiras. Eu tive uma educação fantástica. As freiras, uma coisa que a gente... Eu posso falar? Pode, por uma favor. coisa que a gente... Se eu tiver... Hoje, por exemplo, eu fiz isso com os meus netos. Orava com eles, tudo. Você lembra, né, Tiago? A gente orava. Tá aqui, um dos netos está aqui, né? Então, gente, olha, eu fiz isso com os meus netos. O que você tem que fazer, a mãe tem que fazer com o filho? Porque a gente pergunta, mas o fulano é tão cristão, e naquele tempo chamava-se de santo. Santo. Aí é um santinho, aí ele é um santinho. Quando a gente sabe que santo não é perfeito, santo é separado. E daí, uma coisa interessante que eu quero falar para as irmãs é que vocês ensinem seus filhos a falar com Deus. Vocês não podem dar todas as respostas. Então, está com um probleminha, está triste? Filho, vamos ajoelhar aqui, você fala com Deus aí e eu falo com Deus aqui. Foi isso que as freiras me ensinaram. Uau. E esse, para mim, é um mandamento de vida. Filho, você está chateado, está aborrecido? Você ora aí e eu oro aqui. É levar a criança, porque nós fomos habituados a ter períodos de silêncio com Deus na capela. E isso foi fundamental na minha vida. Para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. Então, por exemplo, assim, quando eu estou quieta, eu falo, Senhor, fala comigo. Daí eu começo a conversar com ele. Mas essa mulher está louca. Mas, vamos dizer assim, a Madre Teresa Calcutá também não falava com Deus. Por que que a gente não fala com Deus, então? Porque existe um elo na criação que nós somos atraídos pelo amor de Deus. E sem falar, você entende o que Deus não disse. Uma coisa impressionante, você pode ser, sem falar, você entende que Deus não falou, vamos dizer assim, por palavras, né? É uma experiência pessoal de cada um. Sim. Isso foi fundamental. Uau. Só que eu era católica. Tá. Então, esse é um detalhe muito importante. Sim. E como é que a senhora termina? Porque a senhora teve um período do início da sua vida ali com Deus difícil. Também na sua da presbiteriana, né? Tanto que o não, Hernandes Dias Lopes, mas né? deixa eu Foi pastor aqui, né? Mas você não sabe da última. A última, não. Uma das coisas interessantes, e eu sempre fui catequista. Então, dava aula? Católica. Mas você dava aula da catequese? Sempre eu fui atraída. Eu creio que é Deus comigo mesmo. Sim. Então, eu sempre fui atraída para ensinar as crianças pequenas. Eu tinha lá na favela, que era depois do Lava Pés, no Rosário, e também lá na Nossa Senhora do Bom Pai. Mas uma coisa interessante, que prazer que eu tinha de ensinar as crianças, porque é um gosto que Deus que dá. Sim. Então, o que era? Era um caminho que Deus tinha dado para mim. Isso é importante para a gente ficar revoltado, poder ser revoltado, eu fui criado por outra pessoa. Não, Deus tirou de lá, mas Ele tinha um futuro brilhante para mim, que eu ia ser propagadora do Evangelho. Sim. Embora... E ele me lembra um dia, uma coisa que eu quero acentuar aqui para vocês, que nas igrejas evangélicas, né, que a gente, graças a Deus, tem tanta coisa boa, nós falamos muito em graça. Sim. Muito em graça. Porque a graça é um favor imerecido. Mas ainda eu quero acentuar que é para a gente ter esperança, viu, meus amados irmãos? Quando você tem algo que você queira que aconteça para melhorar a vida de uma pessoa espiritualmente, você tem que ter certeza que Deus pode revelar para aquela pessoa, pode revelar a saída para o caminho que ela está tendo. Porque eu me lembro que eu subi a rua, aqui, Cândido Rodrigues, parei em frente à igreja ali do Rosário, eu abaixei a cabeça e eu falei, Senhor Deus, hoje, eu tinha 15 anos, eu entrego minha vida nas suas mãos. Mas isso é uma revelação que Deus deu para mim. Sozinha? Sozinha, da minha cabeça. Mas da minha cabeça, não, do meu coração. Então, eu creio que marcou mesmo a minha vida, como disse de uma maneira chique, pontuou, vamos dizer assim, esse pedaço, foi que eu me entreguei nas mãos do Criador. Então, isso facilita muito. E essa
doçura, vamos dizer assim, de conversar com Deus, você tem que despertar nos seus filhos. Falar, querido, agora é hora de dormir, então você vai ajoelhar, fala boa noite para Deus, fala para Ele cuidar de você, porque daí ele vai acostumando desde pequeno a escutar Deus. Quando você morrer, ou se um dia tiver uma situação, eu acho que isso aqui é um bom conselho para vocês, vocês não acham? Muito bom, muito bom.